Queridos irmãos e irmãs, quando temos o primeiro culto de cada mês, celebramos a ceia do Senhor em memória daquilo que Jesus fez e seguindo exatamente a ordenança daquilo que ele disse aos seus discípulos para fazerem quando se reunissem. E hoje teremos oportunidade para, uma vez mais, daqui a pouco, participarmos então do cálice e do pão que nos irá ser distribuído. E hoje eu gostaria de falar ou partilhar com os irmãos aquilo que Deus me orientou acerca de texto bíblico para interpretar e aplicar às nossas vidas. Está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20. O título da mensagem que trago para cada um de nós é o cálice de Jesus. O cálice de Jesus. É interessante, meus irmãos, porque olhando para as minhas notas e tenho uma prateleira cheia de esboços de sermões ao longo desses mais de 40 anos que tenho pregado a palavra de Deus, que naquela parte relativamente a Mateus não encontrei nenhum esboço de sermão daquilo que eu vou apresentar-vos hoje. Então, muito possivelmente, e se a minha memória também não me trai, na verdade eu nunca preguei sobre este texto que vos apresento agora. Mas ele tem todo a ver exatamente com aquilo que nós vamos fazer de seguida, que é participarmos da ceia dos senhores. O cálice que Mateus coloca aqui, que foi apresentado por Jesus, é um cálice diferente daquele que estamos habituados a considerar lá naquele tempo da celebração da Páscoa. E por isso mesmo gostaria que colocassem o primeiro slide aí, com o título da mensagem, o cálice de Jesus. E convido os irmãos a abrirem a Escritura no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20, começando exatamente no versículo 20 também, até ao 28. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. E lemos assim. Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela lhe respondeu, concede que esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, o meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado pelo meu Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse, sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, escrita há cerca de 2000 anos atrás, mas nós suplicamos, Senhores, que o Teu Espírito torne viva, atual para nós e que, na verdade, Senhor, Tu toques cada versículo, cada frase, conforme a nossa necessidade, Senhor. Tu és aquele que é todo-poderoso, não apenas para ter inspirado homens de Deus a escreverem, mas também, Senhor, para nos iluminar, a entendermos aquilo que é a Tua palavra para nós hoje. Abençoa-nos, Senhores, em nome e por amor de Jesus. Queridos irmãos, neste texto Jesus está próximo de subir para Jerusalém, exatamente para participar na celebração da Páscoa dos judeus.
Os judeus sempre celebravam a Páscoa a meio do primeiro mês de cada ano. Naturalmente não o mês de janeiro, porque esse é do nosso calendário gregoriano, mas o primeiro mês do calendário judaico começa sensivelmente entre o nosso mês de março e abril. No 14º dia desse primeiro mês, vindo desde os dias de Moisés, eles deveriam reunir-se para celebrar a Páscoa. Jesus iria subir a Jerusalém e essa seria a última semana de Jesus entre os discípulos. Uma vez mais, Jesus veio dizer aos discípulos que iria ser crucificado, que iria morrer, que iria padecer. E os discípulos, naturalmente, e sobretudo Pedro, jamais iriam permitir uma coisa dessas. Estavam tão determinados a que o seu mestre continuasse vivo entre eles, ensinando, pregando, fazendo milagres, tudo aquilo que Deus, através de Jesus, vinha fazendo no meio dos homens e no meio do seu povo, que jamais queriam perder essa oportunidade. Mas a verdade é que Jesus já por várias vezes lhes havia falado da sua morte e da sua ressurreição. Nesta subida para Jerusalém, ele falou mais uma vez aos seus discípulos e nessa altura ele foi confrontado por Pedro. Veja um pouquinho mais atrás, quando Jesus lhes veio falar no versículo 17 deste mesmo capítulo. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhes disse: Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e eles o condenarão à morte. E entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitará. Uma vez mais, a somar com várias outras, Jesus fala claramente aos discípulos. E este aspecto é muito importante por causa daquilo que depois veio a ser a conversa, o diálogo que Jesus mantém com os seus discípulos. E quando estão nesta subida, eis que se aproxima uma mulher. Uma mulher que, mãe de 2 dos discípulos, e que naturalmente veicula por eles, e ela própria também, aquilo que é a ambição dos discípulos. Qual a mãe que está aqui que não deseja o melhor para os seus filhos? Que mãe está aqui que não gostaria de ver os seus filhos subir na vida, na parte profissional, subir na vida naquilo que é o seu envolvimento direto, de ter uma posição de destaque na empresa? Que mãe não gostaria que isso acontecesse? Mas, segundo o texto de Mateus, esta mãe dos filhos de Zebedeu, de que nós já vamos falar um pouquinho sobre ela, queria naturalmente o melhor para os seus filhos. E o melhor que ela queria é que tanto um como o outro se sentassem nos lugares de destaque. Um à direita, outro à esquerda. Que mãe era esta? O que é que nós sabemos de quem era esta mãe e de que discípulos estava a falar? Diz a Escritura aqui em Mateus, capítulo 20, verso 20, que era a mãe dos filhos de Zebedeu. Nós, se formos um pouco mais atrás, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, nós encontramos exatamente a referência a estes discípulos que Jesus chamou. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, Jesus vinha pela Galileia e chamou os primeiros 2 discípulos, Simão Pedro e André. E continuou dizendo-lhes: Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. E depois chegamos ali ao versículo 21, Mateus capítulo 4, verso 21. Passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João no barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. E eles imediatamente o seguiram. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, os seus filhos eram Tiago e João, 2 dos 12.
E naturalmente que estes dois queriam, tal como os outros, de ter os melhores lugares. Segundo Mateus, e é interessante, eu vou fazer aqui um pormenor de comparação com dois dos evangelhos, mas segundo Mateus é a mãe dos filhos de Zebedeu que intercede por eles, que faz o pedido. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que a mãe dos filhos de Zebedeu tentou meter uma cunha a Jesus. Olha, tens aí 12, mas os meus são melhores que os outros. Eu quero que os meus tenham um lugar de destaque. Segundo Mateus, é de facto a mãe de Tiago e de João que faz esse pedido. Segundo Marcos, e Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, a indicação que nós temos ali não é que o pedido foi feito pela mãe dos filhos de Zebedeu, mas que foram os próprios Tiago e João que fazem esse pedido. Quem era esta mãe dos filhos de Zebedeu? Naturalmente que nós precisamos de ir um pouco aos outros textos, mas só para vos dizer que muito provavelmente o seu nome era Salomé e muito provavelmente era a irmã da mãe de Jesus. O que significa que Tiago e João eram primos de Jesus. Ora, está tudo explicado. A cunha veio pela família, não é? O pedido especial tenha vindo diretamente da mãe dos filhos de Zebedeu, que considerou que havia ali como que uma ascensão. Ela, no fim de contas, era a mãe ou a irmã da mãe de Jesus, então tinha um acesso especial direto. E por isso mesmo ela considera que Tiago e João deveriam ter a proeminência entre os discípulos. Porquê? Eram primos, razões de parentesco. E a família deve estar em primeiro lugar. Ela considerou provavelmente também que Tiago e João já andavam com Jesus desde o início e, portanto, há 3 anos que seguiam Jesus. Há 3 anos que deixaram as redes, há 3 anos que deixaram aquilo que era a sua profissão, o seu ganha-pão, para poderem andar com Jesus, deveriam ser recompensados por isso. Então, no pensamento daquela mãe, seguindo a orientação de Mateus, tinha a ver com proeminência, podemos dizer, de certo modo, com parentesco, aqui um lugar especial, recompensa, mas também, de certo modo, estaria na sua mente que ela queria como mãe, e que mãe não quer isso para os seus filhos, uma distinção especial para os seus filhos. Creio, meus irmãos, que qualquer mãe que está aqui quer que os seus filhos tenham uma distinção, que os seus filhos estejam acima dos outros, que se destaquem. A mãe dos filhos de Zebedeu não era diferente. Por isso mesmo nós podemos entender e de certo modo até compreender que era uma ambição genuína. Se o pedido foi feito diretamente pelos discípulos de Jesus, Tiago e João, seguindo a orientação ou a indicação que está lá no Evangelho de Marcos, então, meus irmãos, eu creio que para além daquilo que poderia ser este desejo de ter proeminência, há 2 outros aspectos aqui que para mim ressaltam em relação a Tiago e João. Tiago e João são eles que vêm diretamente ter com Jesus e dizem: concede que nós nos sentemos um à tua direita e outro à esquerda. Aonde? No teu reino. Então, meus irmãos, isto mostra 2 coisas acerca de Tiago e de João. É que eles, apesar de tudo aquilo que Jesus vinha dizendo, apesar de Jesus ter dito que iria subir a Jerusalém, que iria morrer, que iria ser crucificado, que iria ressuscitar ao 3º dia, apesar de tudo isso, eles acreditavam que Jesus iria vencer a morte. Eles tinham uma fé invencível. Uma fé na vitória de Jesus. Uma fé em que Jesus, mesmo enfrentando isso que eles certamente ainda não entendiam bem, Jesus iria vencer. Por outro lado também, meus irmãos, no meu entender, quando Tiago e João vêm ter com Jesus e de certo modo dizem: concede que possamos sentar-nos
um à tua direita, outro à tua esquerda, para além da fé. Vejam, meus irmãos, há lealdade da parte dos discípulos. Uma fé invencível e uma lealdade determinada, invencível também. Nada mesmo iria destruir essa fé e essa lealdade dos discípulos. Os discípulos iriam estar com Jesus até quando? Até ao fim. Mal passaria pela cabeça deles o que iria acontecer. É por isso, meus irmãos, que não neste contexto, mas neste pano de fundo de fé invencível em Jesus, que ele iria vencer o que é que fosse, o que é que pudesse surgir, porque Jesus tinha dado provas disso, do seu poder sobre tudo e mais alguma coisa, inclusive poder para vencer a morte, no caso da ressurreição de Lázaro, no caso de outros. Então Jesus haveria de vencer. Mas, meus irmãos, é aqui que eu vejo também como se enquadra bem a lealdade de um outro discípulo chamado Pedro. Quando Jesus está lá no Getsemane, que é rodeado por um conjunto de soldados, comandados por um outro discípulo, Judas. E quando Judas dá um beijo em Jesus e por causa disso os discípulos cercam Jesus e o prendem, a reação de Pedro, exatamente demonstrando essa lealdade dos discípulos, é de pegar na sua espada e enfrentar aquele soldado que estava a pegar em Jesus. Mostra lealdade. Os outros discípulos estavam ali. Até aquele momento os discípulos estavam ali com Jesus. E isso, meus irmãos, está implícito aqui. Nós queremos ter um lugar de destaque. Tiago e João achavam-se superiores aos outros. Tiago e João pretendiam tirar vantagem, podemos dizer, do seu grau de parentesco com Jesus, primos de Jesus. Então, por que não? Mas ao mesmo tempo esta convicção de que quando Jesus lhes falou vez após vez sobre o reino de Deus e as maravilhas do reino de Deus, eles diziam deste modo que queriam estar presentes, queriam estar lá, queriam fazer parte desse reino de Deus e a sua ambição não era um lugar secundário. Meus irmãos, deixem-me aqui, sobretudo aos jovens, mas não só. Eu desejo que os jovens tenham ambição, que os jovens não se contentem com medíocre, com suficiente, que os jovens tenham a ambição de ser os melhores da turma, que os jovens tenham a ambição de ser bem-sucedidos, melhores do que os outros. Porquê? Porque a mãe mete uma cunha ao professor? Não. Porque conseguem pagar um suborno? Não. Porque são competentes, porque são dedicados, porque estudam, porque trabalham. E isto é o desafio que eu lanço de ambição genuína, corroborada por dedicação, por compromisso. Mas é também, ao mesmo tempo, o desafio que eu lanço àqueles que estão na vida profissional ainda, naquilo que estão a fazer, independentemente da sua idade. Procurem primar pela excelência. Procurem ter a missão de ser os mais capacitados naquilo que fazem. Eu penso que como cristãos, nós devemos ser assim. E isso não é vergonha. Vergonha é ter condições, ter capacidade para alcançar a excelência e contentar-se com a mediocridade. Às vezes alguns dizem a quem se esforça, a quem se dedica, a quem se empenha, a quem consegue chegar lá acima, diz: tu tens muita sorte. E a melhor resposta é: a sorte deu muito trabalho. A sorte dá muito trabalho a quem se empenha. A quem não usa cunhas, a quem não usa subornos, mas usa a sua própria capacidade. Meus irmãos, este é o desafio que eu creio que nos chega da palavra de Deus. É legítimo termos ambição para conseguir o máximo, conseguir o melhor. Mas é legítimo
que nós façamos tudo aquilo que está ao nosso alcance e nos empenhemos. Em segundo lugar, depois desta conversa ou deste pedido, então Jesus fala-lhes de um cálice. E este cálice aqui, meus irmãos, voltando a Mateus capítulo 20, está nos versículos 22 e 23. E voltemos a ler. Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam eles: podemos. Palavras são fáceis de dizer, não é? Será que eles entenderam o que é que Jesus estava a querer dizer? O que era isso de o cálice que eu estou para beber? Que cálice é que Jesus estava para beber? Seria o cálice daí alguns dias lá no cenáculo, quando Jesus iria juntar os discípulos e iriam celebrar a Páscoa e ali haveria um cálice? Seria esse o cálice que Jesus estava a apontar? Não, meus irmãos. Podeis beber do cálice que eu estou para beber? Podemos. Palavras são fáceis de dizer. E sobretudo são fáceis de dizer quando nós estamos prontos a assumir um compromisso que não sabemos em que condições ou o que é que isso exige de nós. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Podemos. O verso 23, Jesus diz, e deixa aqui uma afirmação que é de facto desafiante e podemos dizer até intrigante. Então lhes disse, verso 23, o meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. O meu cálice certamente haveis de beber. E eu creio, meus irmãos, que se nós fôssemos sublinhar aqui uma palavra ou outra, eu creio que iríamos sublinhar, eu sublinharia, certamente. Certamente porquê? Porque aquilo que Jesus está a dizer é que, mesmo eles não sabendo o que é que estavam a dizer, o que é que isso iria significar de beber o cálice, iria ser uma certeza, eles iriam beber. Mas depois há outra palavra ali também, que nós precisamos de dar alguma atenção, porque tem esta relação direta, o meu cálice. E o que é isto, o meu cálice? Qual era o cálice de Jesus? Qual era o cálice que Jesus estava pronto e prestes para beber? O cálice de Jesus, que ele iria beber em poucos dias, era a prisão. Lá no jardim de Getsemane. Lá exatamente no lugar onde ele tinha ido tantas vezes com os discípulos para orar. Onde ele esteve inclusive ali tempo em oração. Angustiado porque ele sabia o que vinha a acontecer. Angustiado porque ele sabia o cálice que ele iria beber. E mais angustiado ainda quando ele vê um dos seus discípulos, Judas, a vir à frente com aquele conjunto de soldados e o levarem preso. O cálice de Jesus começou exatamente aí, com a prisão. E uma prisão que foi humilhante. Uma prisão que, de certo modo, era inexplicável. Como é que Judas, um dos seus discípulos durante 3 anos, sempre ao lado de Jesus, vai comandar estas tropas? Mas o cálice que Jesus estava para beber ia muito mais além e era muito mais amargo. Iria passar pela humilhação da prisão, pelas chicotadas, 40 vezes chicoteado. Iria passar pela coroa de espinhos colocada sobre a sua cabeça. Iria passar pelo manto real colocado sobre os seus ombros em troça, em zombaria. Iria passar por carregar aquela cruz durante centenas de metros, com aquela multidão à volta, gritando, batendo palmas, felizes da vida, porque este, que era considerado pelos sacerdotes, pelos fariseus, o impostor,
alguém que era blasfemo porque se fazia igual a Deus, estava a caminho daquilo que estava reservado para os criminosos. E na verdade Jesus vai carregando aquela cruz. E o peso daquela cruz tinha o seu pecado, tinha o meu pecado. Este era o cálice que Jesus iria beber alguns dias depois. Mas como se isso não fosse suficiente, lá naquele lugar alto, aquela cruz de Jesus é estendida no chão, Jesus colocado sobre ela, e os soldados com aqueles escravos, com aqueles pregos, pregam os seus pés, pregam a sua mão e levam aquela cruz acima. E Jesus fica ali a beber o cálice durante mais 6 horas. O meu cálice certamente podereis beber. E os discípulos começam a beber deste cálice. Como? Eles estão ali à volta. E de certo modo sentem-se ameaçados também. Porque não havia apenas os soldados a cumprir uma missão, mas havia um conjunto de pessoas felizes da vida, batendo palmas. Porque este impostor, este que se dizia ser filho de Deus, estava a ser crucificado. Merecia. Eu não sei, meus irmãos, quantos dos discípulos de Jesus receberam cuspidelas na cara? Certamente palavras difíceis de engolir eles receberam. O cálice de Jesus estava a chegar ao fim. O cálice dos discípulos estava a começar. E depois acontece a morte. Acontece o sepultamento. Acontece a ressurreição. E aí há entusiasmo para os discípulos. Quando eles são capazes de ver Jesus ressuscitado. São capazes de, no fim de contas, firmar ainda mais a sua fé. Mas o cálice de Jesus tinha terminado, mas o cálice dos discípulos ainda mal tinha começado. Porque depois, poucos dias depois, Jesus ascende aos céus, sentando-se à direita do Pai, intercedendo pelos discípulos. Mas os discípulos iam certamente beber do cálice de Jesus. E meus irmãos, o cálice de Jesus não iria tardar. Gostaria de vos convidar a abrir, aliás, não precisam de abrir, porque vai ser passado ali em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Se quisermos começar no versículo 1, exatamente, muito bem, obrigado, está ali o texto. Atos capítulo 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João, primo de Jesus. Um daqueles que queria o lugar à direita ou o lugar à esquerda. Podeis vós beber do cálice que eu bebo? Certamente que sim. Ireis beber. Tiago foi o primeiro. Nesta altura, anos depois, Tiago bebeu o cálice da morte à espada, tornando-se o primeiro mártir da igreja. Primeiro mártir da igreja entre os discípulos. Atenção, já tinha acontecido com Estevão. Mas o primeiro mártir entre os discípulos, ou seja, é o primeiro a beber o cálice até ao fim. Segundo a tradição, porque na Escritura não temos muito essa informação, mas segundo a tradição, Pedro foi crucificado em Roma. E segundo a tradição, ele não quis ser crucificado como Jesus, mas sim de cabeça para baixo. André foi martirizado e morto na Grécia. João,
o irmão de Tiago, um jovem ainda naquela altura, esteve em vários lugares e, segundo a tradição, ele foi lançado uma vez num tacho com óleo a ferver. E, segundo a tradição, saiu de lá intacto, incólume, do mesmo modo que Daniel saiu intacto da cova dos leões. É o mesmo Deus, agindo, protegendo e orientando aquilo que é o propósito de Deus para cada um. Bartolomeu, depois nós sabemos que ainda no caso de João, ele foi preso algumas vezes e finalmente foi desterrado para a ilha de Patmos. E curiosamente, foi lá que ele teve a visão de quem? De Jesus ressuscitado. E apareceu para dar a revelação final. O livro do Apocalipse foi aí. E depois, João então morreu, possivelmente morte natural, não em liberdade, mas já perto dos 90 e tantos anos. Bartolomeu foi posto vivo, segundo a tradição, posto vivo num saco e lançado ao mar. Tomé foi martirizado e morto na Índia. Simão o Zelote foi martirizado na Palestina. Podeis vós beber do meu cálice? Podemos. Certamente bebereis. Meus irmãos, há um outro aspecto aqui que é importante considerarmos. Os discípulos, quando ouvem estas palavras de Jesus, certamente bebereis do meu cálice, não tinham a menor ideia daquilo que lhes iria acontecer. Mas não podiam de modo nenhum, pôr em causa a honestidade de Jesus para com eles. Várias vezes Jesus tinha dito aos seus discípulos que iria morrer, que iria ser crucificado, que haveria de ressuscitar. Nesta altura ali, e ainda não tinha acontecido, quando ele, de certo modo, nesta ambição, neste desejo, que podemos dizer, é humano, é natural, querer sentar-se um à direita e outro à esquerda, e os outros depois se indignaram quanto a isso, Jesus diz-lhes, certamente bebereis o meu cálice. Jesus foi honesto com eles. Disse-lhes, irá acontecer convosco. Mas irá acontecer connosco o quê? Dias depois, eles viram aquilo que aconteceu com Jesus. Dias depois, eles viram Jesus beber o cálice até ao fim. E esse cálice foi bebido até ao fim, começando aonde? Lá no jardim do Getsemane. Até onde? À cruz, lá no Calvário. Se os discípulos pensassem um pouco, e certamente que pensaram, então se este é o cálice que Jesus bebeu, e nós vamos beber do cálice de Jesus, então o que é que nos espera? Alguma coisa semelhante. Por isso mesmo, à medida que eles vão ministrando, à medida que eles como apóstolos vão levando a mensagem pelos 4 cantos do mundo, vão sendo presos, vão sendo torturados, vão sendo mortos, bebendo o cálice de Jesus. Absolutamente honesto. Jesus disse isso. Jesus já tinha dito outras coisas também, não apenas para os discípulos, aqueles, mas para nós também. E, meus irmãos, é aqui que eu gostaria de mexer convosco. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. E para ser muito objetivo, muito direto, o versículo está ali. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tirado assim, isoladamente, este versículo, nós podemos ver que é alguma coisa que é um desafio genérico. Digamos, com pouco contexto, mas o contexto está nos versículos anteriores.
Vejam, meus irmãos, a partir do versículo 21 deste mesmo capítulo. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Uma vez mais, a juntar a tantas outras. Verso 22, Pedro, agora notem, meus irmãos, quem poderia ser senão Pedro? E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, senhores. Isso de modo nenhum acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Podemos. Certamente ireis beber. É deste cálice que Jesus estava a falar. Com toda a honestidade, Jesus disse para aqueles discípulos, com toda a honestidade, Jesus diz para nós, que somos discípulos de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E eu pergunto: você está a seguir Jesus? Você é discípulo de Jesus? Você está a tomar a cruz e a seguir Jesus? Na vossa cabeça está: pastores, o que é isso de tomar a cruz? A minha vida é tranquila. Eu não tenho conflito com ninguém. Ninguém me persegue. Eu sou cristão, sou da Igreja Batista, não tem problema nenhum. Nos dias de hoje não é difícil, pois não, meus irmãos? Os irmãos sabem que nos dias de hoje, em alguns lugares do mundo, e não são tão poucos, alguém seguir Jesus e afirmar que segue Jesus significa o quê? Morte. Nos dias de hoje. Vivemos num país com liberdade religiosa. Graças a Deus por isso. No Brasil há liberdade religiosa. Graças a Deus por isso. Em alguns países não há. Mas, meus irmãos, ainda assim, eu pergunto: qual é a cruz que você tem que levar? O que é isso, pastores? A cruz que eu tenho que levar? Será que é alguém de família? Que se opõe, que hostiliza a sua caminhada cristã? É alguém no emprego que sabe que você é crente e procura passar-lhe a perna? Será que alguém na vizinhança que sabe que você é crente procura por todos os meios fazer-lhe a vida negra? Qual é a cruz que você tem que carregar? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E este negar-se significa dizer não às coisas que são ofensivas a Deus. E aceitar Jesus. E seguir Jesus. Meus irmãos, vamos passar ao último ponto. E o último ponto tem a ver com a revolução. E revolução significa virar tudo ao contrário. Vamos voltar a Mateus capítulo 20. Naquela palavra que Jesus já tinha deixado ali. Mateus capítulo 20, começa ali, em relação no final do verso 23, dizendo que o sentar-se à direita ou à esquerda é alguma coisa que o meu Pai vai dizer, vai fazer. Mas particularmente o verso 25 a 28. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. E é aqui que Jesus aponta para uma revolução, uma mudança, e uma mudança radical. Não será assim entre vós. Qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, o padrão do reino de Deus é bem diferente do padrão do reino de Portugal ou do reino do Brasil, não é? Na sociedade em que nós vivemos, não é pedir a alguém para ser servo dos outros que lhe vai dar um lugar cimeiro. As pessoas querem naturalmente o quê? O primeiro lugar, os lugares mais importantes, os lugares mais cimeiros. Nem que para isso tenham que pisar os outros. E hoje, meus irmãos, a nível empresarial, acontece tantas vezes. Acontece tantas vezes. Que alguns, porque querem subir, querem ficar bem com o presidente do Conselho de Administração, com o diretor, com o administrador, que são capazes de denegrir os outros para poder subir e chegar lá acima. É tão comum acontecer. Por isso mesmo é que Jesus fala de uma revolução, de uma mudança completa. Não será assim entre vós. Aquele que quer ser maior, seja o que vos serve. De facto, meus irmãos, a grandeza no reino de Deus está no serviço. A grandeza no reino de Deus está na consagração com que nós servimos a Deus. E Jesus dá-se mesmo como exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, ainda que pudesse, mas para servir. Assim será também entre vós. Meus irmãos, como discípulos de Jesus, onde é que vai estar o nosso galardão? Onde é que vai estar o mérito que Deus nos vai dar? Lá em cima no céu. Jesus diz aos discípulos, quem vai dar esse lugar de preeminência será quem? Será meu Pai. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, meus irmãos, é simplesmente extraordinário. Ver como Deus faz de cada um de nós, lá no reino dos céus, sacerdotes, e colocará cada um de nós em lugares também de destaque, se nós formos fiéis ao Senhor. Então o desafio que eu tenho para cada um de vós, que eu tenho para mim, é, como discípulo de Jesus, você está a ser um servo ou quer ser Senhor? Às vezes nas igrejas, meus irmãos, como em todas as organizações, há quem prefira ficar como senhor, como mandante, como pessoa que governa, que lidera, e menos pessoas que estão prontas para servir. Mas entre vós, o que é que Jesus diz? Não será assim. Agora, meus irmãos, e o grupo de louvor pode vir, aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui também é que Jesus veio para quê? Para dar a sua vida em resgate de muitos. E é essa parte que eu quero terminar aqui. Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio dar a sua vida em resgate de cada um que está aqui. Eu pergunto, porque é bom. Você crê que Jesus deu a sua vida em resgate por si? Pode levantar a sua mão. Graças a Deus por isso. Agora, o que é que isso significou? Dar a vida em resgate? O que é que Jesus fez para nos resgatar? Ele deu a sua vida. Sim. E como é que isso é entendido neste contexto de resgate? Irmãos, é interessante, não sei se porventura algum de vocês tem lido sobre a questão de resgate. Quando alguém, às vezes até filho de pessoa rica, empresário, com muitos milhões, é raptado, aqueles que raptaram mandam comunicação a pedir o quê? O resgate. 2 milhões, 10 milhões. Esse é o preço para podermos devolver o seu familiar para junto de si. Pagam o resgate. A questão é
em termos espirituais? A quem é que foi pago o resgate? Alguns teólogos dividem-se nestes termos. Uns dizem que o resgate foi pago ao diabo, porque o diabo era aquele que tinha o controle e que tem o controle. Meus irmãos, eu não creio isso. Eu não creio isso porque, ainda que o diabo possa ter domínio sobre nós, ele não é dono da nossa alma. A nossa alma pertence a quem? A Deus. O resgate não foi pago ao diabo. Porque isso até faria o diabo ao mesmo nível que Deus. Então o diabo fica de fora da cena. O resgate foi pago então a quem? A Deus. Não há terceira hipótese. E como é que o resgate foi pago a Deus? Meus irmãos, aí temos que nos reportar primeiramente ao Antigo Testamento. Quando um animal era oferecido em sacrifício, fosse na altura da Páscoa ou fosse noutra altura, significava isso o quê? Era pago ali o quê? Expiação. A oferta de um animal para o sacrifício era para expiar o pecado. Era para retirar o pecado. Era para fazer com que aquele que oferecia esse animal ao sacrifício reconhecia o seu pecado e entregava-se nas mãos de Deus. E em vez de ser ele, era o animal. É por isso, meus irmãos, que quando Jesus vem junto de João Batista, lá para ser batizado, João Batista tem esta visão e esta expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que expia o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que é o nosso resgate. E eu sou resgatado do meu pecado e eu não fico mais debaixo do pecado. Porque o Cordeiro de Deus pagou esse preço por mim. Então, por isso é que Jesus diz: o Filho de Deus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso, quando Jesus está à mesa com os seus discípulos para celebrar a ceia, meus irmãos, o que acontece é que ele está a cumprir aquilo que era uma festa judaica, instituída por Deus através de Moisés lá, ainda no Egito. Farei isso sempre por todas as gerações, naquele primeiro mês do ano. E é nessa altura que Jesus está pronto para subir a Jerusalém, e ele vai a Jerusalém e naquela noite de quinta-feira ele está à mesa com os seus discípulos e celebra a Páscoa. E depois de celebrar a Páscoa ele pega em dois elementos que estavam na mesa, no pão e no vinho, e faz um novo concerto, uma nova aliança com os seus discípulos.